é bom e importante esclarecer uma palavrinha aí que você citou, né? Questão de maturidade e nível. Muitas pessoas têm muita dificuldade em entender o que que é maturidade e o que que é capacidade e o que que são esses níveis que esses modelos possuem, né? Então imagina que eu preciso fazer um bolo, né? Moro só, quero fazer um bolo e aí tô morando só, nunca fiz um bolo na vida. E aí eu vou ligar para minha mãe, né? Primeira referência que eu tenho é minha mãe. Vou ligar para minha mãe e aí pergunto para ela, mãe, olha, eu preciso fazer um bolo. Qual é a tua receita, né? Então ali, essa receita que ela tem, eu vou pegar essa receita dela e vou botar em prática essa receita. Então, quando eu pego uma receita pronta de alguém e boto em prática, isso significa dizer, se eu botei em prática e no final saiu o bolo de fato, né, aquele de acordo com aquilo que a receita se propunha a fazer, se sair um bolo de fato no final, isso significa dizer que eu tenho capacidade. Então a capacidade é a habilidade que eu tenho de aplicar uma receita, né? Então, se eu tenho capacidade de pegar uma receita de alguém e aplicar, isso eu estou definindo capacidade. À medida do tempo, se eu apliquei essa receita várias vezes, né? E ao longo dessas várias vezes que eu apliquei, começo a adaptar essa receita, ou seja, começo a dar o meu ponto, né? O meu ponto de experiência que eu tive nessas várias aplicações dessa receita, significa dizer que eu comecei a ter a habilidade da maturidade. O que é maturidade? A partir do momento em que eu apliquei várias vezes uma receita e comecei a adaptar essa receita botando, sei lá, um chocolatezinho um pouco a mais, botando um chantilly, botando um morango ali, reduzindo a quantidade de açúcar, talvez acrescentando um pouquinho mais de fermento para turfar mais a massa, né? Estou falando aqui coisas esdrúxulas, não sei de bolo nenhum, mas se eu tiver que fazer essas adaptações, significa dizer que eu já tive maturidade porque eu já apliquei tantas vezes aquela receita que eu ganhei essa habilidade de me tornar maduro nisso. Então eu vou escrever a partir de agora a minha receita. Então essa é a maturidade, é a habilidade que eu tenho de escrever a partir de agora a minha receita. Não vou mais precisar da receita da minha mãe. Então agora eu já tenho a minha receita própria para fazer o bolo. E aí esses modelos, eles trabalham exatamente isso, né? Fazendo com que a empresa tenha essa maturidade e essa capacidade. Só que o que acontece? Né? Dentro de software, a gente tem uma série de práticas que a gente precisa aplicar, né? Uma série de processos, uma série de habilidades. Então, uma das habilidades é fazer gerência de projetos, né? Preciso gerenciar bem o meu projeto de software, preciso fazer muito bem os nossos requisitos de software, preciso fazer muito bem a minha solução técnica, criar a minha arquitetura para antes de desenvolver alguma coisa, preciso ter habilidade para testar aquilo dali. Então tem uma série de habilidades ali dentro. Então o que esses modelos fizeram? Criaram o que eles chamam de uns degraus, que são os que a gente chama de níveis, né? Que são os níveis aí que você citou de níveis de maturidade.